Não, essa promessa não está Abraão. Abraão, quando estiver velhinho, com quantos anos Abraão morre? Quanto? Não. 175. Abraão morre. É isso? É isso? E quando ele morre, ele tem que passar essa bênção para alguém. É uma corrida de bastão. É uma bênção que ele recebeu. Ele precisa passar essa bênção. E ele vai passar essa bênção para quem? Para o seu filho. Pai, então o que nós estamos querendo falar aqui com você que é pai? Você tem de Deus uma bênção especial. Tem pai que não sabe que ele é possuidor dessa bênção e por isso ele não ministra sobre a sua prole, a sua descendência. Não ministra porque não sabe. E por não ministrar a bênção sobre os seus, aí ficam os dois com bênção e sem bênção. Agora há pouco o governo federal estava mandando as pessoas ir ao banco, buscar dinheiro que está esquecido. E quanta gente fez fila e pegava dinheiro, teve um moço que falou, puxa, 5 mil, eu não sei o que eu faço. Eu falei, bota na minha conta, deu o número para ele, não sabe o que faz. Porque ele não esperava que receberia 5 mil, estava esquecido no banco por alguma coisa. Foi fundo de garantia, foi PIS ou PASEP e essas coisas assim. Então, é uma bênção que ele tinha, uma bênção material, mas uma bênção, e ele não sabia. E por não saber, estavam vivendo, passando por necessidade, mas com uma bênção que poderia suprir aquelas necessidades. Muitos pais têm a bênção de Abraão, mas não sabem que tem e não sabem fazer uso da mesma. Versículo 14 novamente, está escrito assim, porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então não ficou retida aos hebreus, porque existem judeus e os gentios, que os gentios se convertendo, eles tornam-se igreja. Então são 3 povos aqui, judeus, gentios e a igreja. Esses gentios que Paulo está falando, a igreja das Gálatas, ele está falando dos gentios que têm temor do Senhor e acaba virando um servo de Jesus Cristo, que passa a ser igreja, diferente da Carral. A Carral era os judeus se reunindo antes de Cristo para prestar o culto a Jeová. Só que na Carral não poderia entrar nenhum que não fosse judeus. E se porventura viesse um não judeus, eles eram chamados de prosélitos. E os prosélitos tinham um local separado dos judeus que estavam ali prestando culto. Eles também entravam na sinagoga, mas não no local que estavam os judeus. E ainda havia os prosélitos da porta, que eram aqueles que não aceitavam toda a demanda da lei, os mandamentos e todo aquele amparo legal da lei, eles não aceitavam, por isso eles eram prosélitos da porta. Mas por ser da porta, ou por ser da retidão, eles ficavam no meio dos judeus prestando culto, até que o Senhor Jesus veio e determinou que os gentios também fossem evangelizados. E fala, não vamos mesmo, jamais nós vamos evangelizar fora de Jerusalém, fora de Judá. Que aquele povo lá, aqueles outros lá, aquele não merece a palavra de Deus. Eles não quiseram sair para fora das 4 linhas onde eles estavam evangelizando. Então achavam que o evangelho é para os judeus, ele veio para os que são seus. Porém, ele deixou claro que os dele não receberam. E por isso ele expandiu e deu um sonho a Pedro, para que Pedro pudesse ir aos gentios. E
e chamou Paulo. Paulo, você está vindo no Evangelho, depois de tudo que você aprontou, mas eu estou te trazendo, eu sou poderoso, vou mudar a sua vida, vou mudar o seu pensamento, sua forma de agir, o seu caráter, e você vai ser um pregador dos gentios. Então Paulo falou assim, por eu ser chamado para ser pregador dos gentios, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aperfeiçoar, eu vou me preparar, porque não é fácil sair pregando. Dá para trocar? Não. Sim, som. Não é fácil sair pregando o Evangelho sem que haja uma preparação em todos os aspectos, consagração, oração e estudo da palavra de Deus, e um treinamento de uma perfeita comunhão, para que não haja parcialidade. O que é parcialidade? Eu vou fazer o bem para ele, porque ele é meu parceiro, e para ela não, porque eu não a conheço. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não tem parcialidade, não trabalha com parceiro, trabalha com aqueles que ouvem a palavra de Deus, seja ele quem for, faça o que está fazendo lá fora. Nós vamos trazê-los e vamos administrar-nos a palavra de Deus, e eles vão entender que Jesus Cristo é o Senhor e que fora do Senhor não tem outro Salvador. Muito bem. Então o Evangelho ele era levado também para os gentios. E tem uma situação que nós observamos no texto que lemos. Olha só, as irmãs leram assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque lá em Deuteronômio 21 está escrito que a cruz era local de maldição. Quem ia para a cruz eram os malditos, os perigosos, os que não tinham como ser reparados no seu estado de periculosidade. Então eles eram levados para a cruz, eram crucificados. Só para abrir os parênteses, quem fazia a cruz para crucificar? Os prisioneiros que eram condenados à cruz, quem fazia essa cruz eram os carpinteiros. Tá? Os carpinteiros que recebia lá a missão: olha, faça uma cruz, quanto é para fazer uma cruz desse tamanho? Os carpinteiros que faziam. Por aí você vai vendo que o negócio na época não era assim tão fácil para Jesus e para seu pai, que era carpinteiro, José. Muito bem, então, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, você lê isso depois. O que eu quero trazer? Tem pessoas que quando estão passando por provas, que vai assim, por que isso? Tem ou não tem? Por que isso? E os pregadores ensinam. Não é por quê. Qual é a pergunta que deve ser feita? Para quê? Para quê? Por quê? Você está dizendo assim, qual o motivo dessa prova? Qual a razão dessa prova? Você está indagando quem está se submetendo à prova. Qual a razão? O que eu fiz para passar por essa prova? Você, santo, está questionando a quem está se submetendo à prova. Quando você pergunta por quê. Mas quando você pergunta para quê, você está querendo saber qual a finalidade. Qual a finalidade? Qual a intenção? Qual o objetivo? O que o Senhor quer que eu faça a partir dessa prova? É diferente. Então, olha o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção, olha, porque ele foi à cruz, porque ele morreu, porque aconteceu tudo o que aconteceu. Não é porque, é para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. A bênção de Abraão. E hoje nós temos uma prévia no estudo, foi quando eu me lembrei desses textos, e falei, acho que eu vou conversar sobre isso à noite com os pais. Porque Abraão era o patriarca. E ele falou assim: Deus, vai lá em Gênesis 12, por favor. Gênesis 12. Ele fala assim, olha o que Deus fala para ele: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma.
Está escrito assim aí na tua Bíblia? Está escrito assim? Amém. Como é que está o versículo 2 aí na tua Bíblia? Quem pode ler para mim? Versículo 2. Fartar-lhe-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então, essa é uma promessa de Deus para Abraão. Tu serás uma bênção. Aí ele continua: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, foi quando ele chama Abraão. Aí no capítulo 15, ele volta a falar com Abraão, porque Abraão começa a indagar a Deus: ó Deus, o Senhor está falando aqui de pai de uma grande nação. Eu era Abraão, agora Abraão. E o Senhor está dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação. Mas sabe quem é o meu herdeiro? É o Eliezer, o empregado mais velho, porque era lei. Se não tem filho, o empregado mais velho era que recebia a herança do patrão que havia falecido. Então Abraão estava preocupado: eu já vou para 100 anos. E o mais velho, Eliezer, é o meu mordomo. E o Senhor está falando que eu vou ser pai de uma grande nação. Aí o Senhor falou: não, você vai ser pai de uma grande nação. Aí ele falou assim: mas como é que vai ser isso? Eu nem filho tenho. Eu disse: vai lá fora. Lá no capítulo 15 diz: vai lá fora, conta as estrelas. Aí ele não consegue contar, obviamente que não consegue. Ele falou: são muitas, são tantas, eu não consegui contar. Ele disse: bom, assim será a sua descendência, será vindo de ti. E agora, quando ele tem o seu filho, o Ismael, que é com Agar, até que ele pensou: bom, eu amo Ismael, sem dúvida, porque Ismael é o meu filho. Mas isso ainda não é esse. Porque numa alegoria, Agar era serva egípcia e funcionária, empregada da casa. E não é de uma serva, é da livre. Quem era livre? Era Sara, mas era estéril. Não, tudo bem, nós vamos orar, vamos continuar, porque será de Sara que nasce Isaac. Agora Abraão, quando está nos últimos dias, ele abençoa a bênção que estava sobre Abraão, ele transfere para o Isaac. Ele abençoou Isaac, também abençoou a Ismael e também ele vai, abençoa ao Isaac, o seu filho, e abençoa também o Ismael, seu filho. A Ismael e a Isaac ele abençoou. E, diz a Bíblia, aos filhos da concubina, ele deu presente. Mas não é qualquer presente, é presente bom, mas nós não vamos entrar nem no presente dos filhos da concubina, e também não vamos entrar na bênção de Ismael, que foi abençoado. Mas o importante é a bênção de Isaac. Por quê? Porque a bênção de Isaac aponta para a espiritualidade. Porque Deus é abençoador, Ele abençoa com bênção de cima e com bênçãos da terra. Por isso que Ele falou assim: Ele criou os céus e criou a terra. E quando a filha de Caleb fala assim: pai, eu estou me casando e preciso de uma bênção da parte do Senhor, a Bíblia vai dizer que Caleb deu bênçãos do monte e bênçãos do vale. Ele deu bênçãos do céu e bênçãos da terra. E é o nosso Deus que abençoa. Ah, eu tenho um carro, é bênção de Deus. Eu tenho um bom emprego, é bênção de Deus. Então ele abençoou também Ismael, como abençoou a Isaac. Pronto, nós vamos seguindo. Aí o Isaac, debaixo da bênção de Deus, ele agora casa-se e precisa passar a bênção. Olha, a bênção está com o pai, para passar para o filho. Mas o filho precisa querer a bênção. É importante que vocês saibam disso. Precisa
receber a bênção. O pai agora, o Isaac, ele tem 2 filhos. Tem, como é que era o nome de um? Filho de Isaac? Jacó. Jacó e Esaú. Agora ele vê, olha, quem tem direito a essa bênção que está sobre Isaac? A bênção foi dada a Abraão, Abraão transfere para Isaac, e Isaac vai transferir para o seu filho. Quem era o que de direito tinha a receber essa bênção? Era o Esaú, nasceu primeiro. Porém, o Esaú desprezou. Não vem para cá, irmãos, me falar que Isaac é trapaceiro, que Isaac é suplantador, é caluniador, o que mais que fala? O Jacó diz, caloteiro, trapaceiro. Como é que falam aí de Jacó? Enganador, usurpador. Isso não confere com o rosto sagrado. Tá certo? Tem que ter cuidado, porque Jacó, esse nome até ele é vindo do latim, Jacó, porque o nome dele é Jacob, é Jacó. E a palavra Jacob é aquele que agarra, aquele que vence e conquista benefícios com muitas adversidades e que fazendo com muito esforço. Então o Jacó era uma pessoa que todas as oportunidades de benefícios que ele tinha, ele agarrava. Ele segurava os benefícios. Porque tem pessoas que ficam pensando, não sei se eu pego, não sei se eu vou. Olha, abriu uma porta ali, não sei se eu vou, não sei se é de Deus. As oportunidades que apareciam para Jacó, ele lançava a mão dela. Então, ele, por ser Jacó, não era suplantador, enganador. Aliás, a palavra suplantador, veja aqui, o que ela significa. Nós vamos ler no capítulo de número, se eu não me engano, é 26. Suplantador, alguém que cumpre uma missão difícil com rejeição e com muitas adversidades. Isso é suplantador. Alguém que cumpre uma missão difícil, mesmo que tenha rejeição, mesmo que tenha adversidade, mas ele cumpre essa missão. Esse é o nome de Jacó. E Jacob, que não é Jacó. Jacó é uma tradução do latim. A gente acostumou chamar Jacó, mas se você pegar o original, é Jacob, é o nome dele. Então, esse recebeu uma bênção. E a gente sabe da história. Como Jacó recebeu a bênção. Agora, debaixo da bênção, o Esaú, quando observou que estava sem a bênção, irmãos, é muito ruim você estar num ambiente de bênção e sentir que estou tão vazio, não estou sentindo nada. Tem gente que entra com sono e sai dormindo. Eu já tive essa situação. Claro que sim. Aí eu não estou sentindo nada, está muito vazio dentro de mim. Aí, como o presbítero falou aqui, o culto eu presto para Deus. Então, quando me perguntam assim, como foi o culto hoje? Eu falo assim, ó, o que eu prestei a Deus foi excelente. Agora, você recebeu, eu vou saber devido aos resultados que virão. Porque Ele é abençoador daqueles que prestam a Ele em espírito e em verdade. Então, você pode não estar sentindo a presença de Deus aí, mas o Senhor está aí. Aconteceu isso com o Jó. Você, eu não estou sentindo Deus. Aí falaram para Jó, está lá na frente, Jó correu. Está não, Jó, está lá atrás, Jó voltou. Está na direita, Jó foi. Está na esquerda, Jó entrou para a esquerda. E não encontrou Deus, não sentiu a presença de Deus. O que eu faço? Aí ele mesmo respondeu: eu não estou sentindo nem estou vendo, mas Ele está bem pertinho de mim, está me vendo. Está me assistindo. Então, Ele está contigo na situação que você estiver. Muito bem. Aí vem agora o Jacó. Jacó, debaixo da bênção, com a bênção de Deus, ele tem 12 filhos e 2 netos. Ele abençoou todos os 12 filhos e abençoou também os seus 2 netos, o Manassés e o
no Efraim, abençoou todos eles com a bênção de Abraão. Tudo isso é com a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão vindo sobre esses, ele falou assim: ó, José, você vai ser um ramo frutífero. Um ramo frutífero? Sim, José, um ramo frutífero que corre por cima do muro. Aí José, poxa, você é um ramo frutífero que corre por cima do muro. O que é isso? É que o fruto que estiver do lado de cá é da casa, é da família. E o fruto que estiver do lado de lá é de quem estiver passando na rua. Então você vai abençoar a sua casa, mas vai abençoar também aqueles que estão de fora. Então era uma bênção para José. E José traduzia essa bênção no seu coração. Muito bem. Aí nós vamos pular lá para agora para uma necessidade. Os irmãos de José dando pasto para os animais lá no Monte Dotã. E quando José vai a eles pegam José e jogam numa cisterna, depois tiram da cisterna e vêm para os ismaelitas. E José foi-se embora como escravo para o Egito. Lá no Egito, veja bem, José estava debaixo da bênção. Ele estava debaixo da bênção. E quando ele chega no Egito, vai para a casa de Potifar. A casa de Potifar é abençoada, porque ele era a bênção. É isso que nós queremos que os irmãos entendam. Como é que lemos lá em Gênesis 12, versículo 2? Se tu uma bênção, seja você a bênção. Você, pai, você é a bênção para abençoar as pessoas. Foi isso que ele deu, foi a bênção que ele transmitiu para Abraão. Abraão, você é a bênção. Aí eu brinquei com as irmãs e os irmãos que estavam aqui de manhã, sabe por quê? Porque chegou o sobrinho, o Ló. O Ló junto com Abraão, era Ló, né? Junto com Abraão. Aí o Ló, ele muito preguiçoso e os seus servos, muitos encrenqueiros. Aí Deus falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Abraão para um lado e Ló para outro. Aí ele chega no alto e olha, Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. O que aconteceu? Ele olhou para as campinas de Sodoma. Falou: lá é verde, lá tem água, lá tem pasto. Ô tio, eu quero ir para lá. E ele foi para lá. Só que olha o que a Bíblia diz: a bênção estava sobre Abraão, o pai de Abraão. Quando Ló vai para as campinas se tornam um mar de sal. Mas onde Abraão foi, até hoje, é o maior produtor de hortifruti granjeiro. Embora era areia e pedra, mas agora está produzindo muito bem verduras, legumes e outras coisas mais, porque a bênção estava em Abraão. A bênção que estava em Abraão foi para Isaac. Isaac chegou em Gerar. Quando chegou em Gerar, não havia alimento, ele plantou, e no mesmo tempo daquela fome, ele colheu 100% daquilo que estava ali plantado, na época que não era de colheita. Por quê? Porque a bênção estava sobre Isaac. Quando vai para Jacó, você vê que Jacó, debaixo da bênção, ele começa a prosperar na casa de Labão, ele começa a ficar rico e ter seus filhos, e o Esaú começa a querer: não, eu quero essa bênção de Abraão, eu quero. Mas o que aconteceu? Como ele perdeu a bênção? Foi vendida. Ele disse assim: para que me serve direito de ser abençoado? Ou a primogenitura, para que me serve? Primogenitura. Tem muitos de nós deixando de receber bênçãos espirituais, e quando as bênçãos espirituais passam, que a gente vê que perdeu, a gente quer correr atrás e não consegue, porque o Senhor falou assim: olha,
é receber agora, a escolha é sua, é hoje. Você deve escolher a bênção hoje. Não deixar para receber a bênção em outra oportunidade. Se ela está nas tuas mãos hoje, receba hoje. E agora, o Esaú pede a bênção, não veio, ele chorou, se ajoelhou, pranteou e não recebeu, e Jacó recebe a bênção. Passa para os seus filhos. José vai para o Egito como escravo, prospera na casa de Potifar, prospera na cadeia e ainda é chamado para ser governador do Egito, debaixo da bênção de Abraão. Como é que pode agora Deus quer abençoar a Faraó? Deus quer abençoar o Egito. Como é que Deus faz para abençoar o Egito? Usando o José. Eu, se eu não me engano, é no capítulo 47. Vamos lá rapidamente. Capítulo 47. 45, versículo 8. Capítulo 45, versículo 8. De Gênesis. Como é que está escrito aí? Rapidamente. 45, 8. 45, versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Até aí, tá bom. Para Deus fazer prosperar o Egito e abençoar toda a terra, Deus precisava abençoar a Faraó. E para abençoar a Faraó, precisava ter alguém com a bênção, sendo ele a bênção, para abençoar o Faraó. Aí o José fala para os seus irmãos, estão tudo assustados, pensando, como vai nos matar? Nós somos quem prendemos ele, nós somos quem vendemos ele, agora ele é superior a nós, ele está como governador e nós estamos aqui num farrapo de gente buscando alimento. Aí o José fala assim, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me transportaram para o Egito, não foi culpa de vocês, foi o próprio Deus que fez isso e me trouxe ao Egito e me fez, olha o que José está dizendo, aleluia. Deus me fez ser pai. Pai, por quê? Porque a bênção está com o pai. A bênção está com o pai. Eu vejo o pai falando assim, ô moleque levado. Bom, o moleque vai ser levado. Ô menino danado. Bom, o menino vai ser danado. Agora, se você abençoar, ele está debaixo de bênção. É você que escolhe, a bênção está contigo. Deus falou, se você abençoar, está abençoado. Se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Então, a tua boca que recebeu de Deus poder para abençoar. Por que a mídia está mudando as coisas e evitando que os filhos peçam bênção ao pai quando vai sair? Agradece a Deus e agradece pedindo a bênção do pai quando chega em casa. Por que o sistema não quer que essas coisas? Eu acredito que entre jovens e as nossas crianças são muito poucos que falam, benção pai, benção mãe. Por que não fazem mais isso? Porque você tem a palavra de autoridade de Deus para abençoar e também tem para amaldiçoar. E eles evitam isso e saem por aí correndo risco e passando por perrengue e tendo problemas mais tarde. E por quê? Porque não recebem a bênção que é do pai para o filho. Então, olha o que a irmã leu para a gente. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, para o Egito, senão Deus, foi Deus que fez isso, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então ele podia, José podia abençoar aquele lugar, porque esse moço que era o rei do Egito estava numa posição espiritual de filho de José.
Ele se rendeu ao Deus de José. O Paulo era pai de Timóteo, mas ele fala no 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo, meu filho. Timóteo, meu filho. Por que meu filho? Porque ele estava tratando de espiritualidade. Então, José, ele estava com a bênção e abençoou. É quando Jacó chega no Egito que Faraó fala: quem são esses aí? Que turma é essa aí? Tudo descaracterizado, tudo com cara de fome. Eu sei, peraí, estão com cara de fome, estão com cara de sofredores, mas vem cá, se eu estou aqui hoje como governador do Egito, é por causa desse moço aí, ó, Jacó. E trouxe Jacó e falou assim: Jacó, meu pai, deu uma palavra para ti, Faraó. E a Bíblia diz que Jacó abençoou a Faraó e abençoou toda aquela terra. E eles estavam lá em Gósen, na terra do Egito. Então a bênção estava sobre aquela turma, aquela família. O que nós queremos dizer, Pai? Que a bênção está contigo. É para você a bênção. Foi passada para mim através da morte de Jesus. Quem recebe Jesus como ressurreto, como Salvador, ele também está com essa bênção. Qual a bênção? A bênção de Abraão. Ele pode sim abençoar a vida do filho, abençoar a vida dos seus vizinhos, abençoar com a bênção que Deus te deu. Falou assim: Abraão, o Ló escolheu um lugar fértil, bonito, frondoso. Ele escolheu aquele lugar, não se preocupa não, porque ele está indo vazio, porque a bênção está com você, com Abraão. Ele diz: se tu uma bênção, então é você a bênção, Abraão. Você, Abraão, é a bênção. Você é a bênção. Quando você colocar as mãos, você está abençoando. Quando você coloca a planta dos teus pés, você está abençoando. A tua casa é uma bênção. Ah, mas lá em casa tem que ver a luta que é. Mas o que você está fazendo se a tua casa é uma luta que é? E você é a bênção de Deus dentro da tua casa. Então toma uma atitude. Essa bênção de Deus foi o que está escrito aqui, ó, em Gálatas. Para quê? Para que Jesus foi à cruz? Para que Jesus morreu? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós. Então nós estamos debaixo dessa bênção, estamos conduzindo essa bênção. Nós somos, como os irmãos dizem, você é uma bênção, você é uma bênção. Mas então, faça uso dessa bênção que você é. Nós vamos entrar no período da